Onde nós estamos? Salmo 118, verso 24, verso 22, não é? Não é verso 22? Já está passando para o verso 24, que é de domingo que vem. Vamos lá? 22 e 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Querido Pai, nossa limitação, o Senhor sabe. Às vezes a gente acha que não sabe, mas é profunda a nossa incapacidade de ver a própria letra, muito mais além da própria letra. E nós queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco pela tua palavra. O Senhor revela-nos o teu Filho Jesus. Edifica a tua igreja, salva aqueles a quem tens escolhido. Enche o nosso coração de alegria pela presença do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. A pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra veio a ser a pedra do Capitólio. A pedra de cima. Lembra-se que domingo passado nós vimos a pedra do caminho de Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida das minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Vimos que Drummond disse isso andando nas ruas de Copacabana, e que não tem nada a ver com sofrimento. Foi apenas um momento poético. E esse momento ficou gravado na história daquele movimento de conhecimento novo antirracional, que é a quebra do pensamento de Hegel e o surgimento do sentimento. A Semana da Arte Moderna tem esse processo de ver o que é o sentimento em lugar da razão. Vimos também que, pelas Escrituras, nós podemos dizer que no meio da pedra tem o caminho. Tem o caminho no meio da pedra. Tem o caminho da pedra na rocha. No meio da pedra tem o caminho. Aí nós fomos procurar entender isto, que é a rocha de onde se tira a pedra. A pedra que os construtores rejeitaram procede da rocha baixa, Tzuvur. A rocha que foi ferida, Cristo, que desceu e que saciou a sede do povo lá no deserto. A rocha ferida e também a rocha exaltada, a Selá, que Moisés acabou ferindo sem necessidade, que era a rocha exaltada. Cristo humilhado tinha que ser ferido. Cristo exaltado tinha que ser pedido. O Espírito Santo derramaria água viva no nosso interior. Nós somos caçadores de significado. E nós procuramos significado em coisas insignificantes, que não podem preencher a saciedade que nós temos.
Muitas vezes nós procuramos significado no conhecimento, no poder, na riqueza, no prestígio, mas tudo isso passa. Mas existe alguém que dá significado eterno a nós, e esse alguém é Cristo, que veio como a rocha eterna, que nos redime, nos santifica e nos glorifica. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais o que acusar para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para eu estar em Cristo Jesus, eu não fiz nada mais do que pecar. E Ele me atraiu a si. E Ele, por o seu amor eterno, me acolheu. E me fez morrer com Ele na cruz. E pela sua vida agora Ele vem me santificar. Vimos que Cristo, Jesus, foi crucificado sobre a rocha do Calvário, que é parte do Monte Moriá, que foi rejeitado pelos construtores do Templo de Jerusalém no tempo do rei Salomão. Vocês se lembram que nós contamos aqui que o Monte Moriá, que é o monte onde Abraão levou o seu filho Isaque para ser imolado, aquele monte onde Davi quis comprar do Jebuseu e depois ele fez com que aquele monte se tornasse o local para edificar o templo. Hoje está lá a Basílica de Omar, naquele lugar que é hoje preterido tanto por judeus como pelos árabes, que são descendentes de Abraão, pela via de Ismael e pela via de Isaque. Há uma guerra mundial em cima deste templo, um templo que não foi requerido por Deus, foi permitido, mas não requerido. Hoje nós vamos dar uma pequena pincelada nesse texto, e ali se processa uma luta de poder. E quando Salomão foi construir o templo, ele cortou o Monte Moriá no meio, assim na ponta, para que os invasores não entrassem pelo templo. E esse lugar cortado e jogado para lá chama-se Calvário ou Gólgota, que é a pedra rejeitada, a rocha que ficou partida. E dali, daquele lugar, Deus estabeleceu o seu plano de redenção para a humanidade. É o sentido da rocha que foi partida, rejeitada pelos construtores. E eu queria colocar agora 2 Samuel aqui na tela. 2 Samuel, capítulo 7, os versos de 1 a 17. Nós vamos fazer uma leitura para mostrar esse texto, que Davi queria construir para Deus um templo de cedro, um templo fixo. Como nós vimos no domingo passado, Deus nunca pediu lugar fixo. Ele morava em tenda, ou réu, ou numa mishkan, num tabernáculo, num lugar móvel. Porque Deus não quer esta ideia de fixação, que é chamado na teologia de enoteísmo. Quando você vai e diz aqui é a casa de Deus, local fixo, parado. O Deus do universo não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele preenche céus e terra. Essas construções que são feitas para localizar Deus, isso é idolatria. Isso contraria o processo da revelação de Deus que enche céus e terra. Então nós temos que entender que às vezes Deus permite isto, como permitiu no caso de Salomão construir, mas não era o objetivo dele. Nós vamos ver juntos 2 Samuel. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa,
Tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Olha o raciocínio de Davi. Vamos voltar um pouquinho ali o verso. Eu tenho uma casa boa, uma casa de cedros, uma casa boa. Mas a arca do Senhor, que era o símbolo da presença do Senhor, está numa tenda lá feita de pelos. Isso não é lógico. Nós temos que dar o melhor para Deus. Como se nós pudéssemos dar alguma coisa que Deus não tivesse nos dado. É um tipo do raciocínio de negociata, mas é coisa de judeu mesmo. Vamos lá. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui, porque é muito importante. O profeta está dizendo uma coisa sem consultar o Senhor, falando por conta própria. Muitas vezes nós fazemos isto, curamos a ferida do povo de Deus dizendo paz, paz, quando não há paz. Não pode ir em paz que está tudo bem, não está bem. A coisa não é assim. E o profeta Natã foi precipitado em dizer ao rei: vai e faz conforme tudo que está com o teu coração. Vai lá. Verso seguinte. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo... Agora vem a palavra do Senhor para o profeta. Agora o que o Senhor diz? Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Olha a pergunta de Deus. Você vai me edificar uma casa para mim? Para minha habitação? Você está doido? Onde é que vocês já viram eu morando numa casa de mármore? Deus mora em barraco. Nós vamos para frente, daqui a pouco a gente vai ver. Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até ao dia de hoje. Mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Eu tenho andado em lugares móveis. Eu quero andar em gente. Eu não quero andar em pedras que ficam fixas. Eu quero andar em pedras vivas. Vamos mais para frente. Em todo lugar que andei com todos os filhos de Israel, falei, acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Aí você vai ver uma coisa que Deus está chamando a atenção. Olha, Davi, eu peguei você como um pastorzinho inexpressivo no meio da malhada, no meio das ovelhas. Você não era um Zé Ninguém e fiz de você um príncipe. Fui eu que fiz isso. Lembre-se que sou eu que faço as minhas obras, não são vocês que fazem para mim. Sou eu que faço para vocês. Eu sou o Deus contrassensual. A Bíblia diz assim que nunca se ouviu, nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isso é um absurdo. É um dos absurdos mais absurdos que eu já vi na minha vida. Todos os deuses do mundo, os homens trabalham para ele. O Deus da Bíblia trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é um absurdo. Isso é um contrassenso. Você ter um Deus que trabalha para você, você ser patrão de Deus. Misericórdia. Mas presta atenção, não é você, é aquele que nele espera. Presta atenção no texto. Não é você que quer mandar em Deus. Não é essa turma que diz eu ordeno. É aquela turma que diz esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu. Esse é o Deus que espera, a pessoa que espera em Deus, que é patrão de Deus.
Vamos embora para frente. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti. E fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Você presta atenção que Deus está dizendo, mas Davi diz, fui eu que lutei com minha espada, mas você não venceria nada. Fui eu que joguei a pedra na cabeça do gigante, mas aquela pedra não teria cravado se eu não estivesse lá. Eu eliminei os teus inimigos de diante de ti. Eu fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Eu estou fazendo esse comentário mais rápido, mais demorado, para você beber a água, poder desentupir aí a garganta, que está... Pode agora ler o seguinte. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei, houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Por favor, o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, Javé, te fará casa. Não é você que vai fazer casa para Deus, é Deus que vai fazer casa para você. Olha bem o que a Bíblia está dizendo. Continue lendo. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Por favor. Nesse tempo aqui, Davi já tinha Salomão nascido. E Deus está dizendo, quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. O descendente que ele está falando aqui, depois de ti, não é Salomão. O descendente depois de ti aqui é Cristo Jesus, que procederá de ti e estabelecerá o seu reino. Não o teu reino. Lembre-se que ti e si são pessoas com quem se fala e pessoa de quem se fala. É o próprio reino do Cristo. Não é o reino de Davi. Continue. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quem é que vai estabelecer o trono do reino? É o próprio Pai, vai estabelecer. Este edificará uma casa ao meu nome. Que casa é essa, o nome do Senhor? Bate no peito. Bate no peito. Eu sou pedra viva. Vamos lá. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Por favor, professor de hebraico que está aqui. Não é se vier a transgredir. Quando ele receber a transgressão. Há uma turma que está mexendo nesse texto. Quando ele receber a transgressão, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Quando ele receber a transgressão, foi quando ele foi para a cruz em nosso lugar e recebeu as nossas transgressões. Viu? Eu vou castigá-lo. Ele vai sofrer o castigo. Outro dia um irmão disse assim, pastor Glênio, Deus castiga a gente? Digo, já castigou. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todo o castigo caiu sobre ele, e nós já fomos castigados nele, com os açoites das varas da cruz sobre as nossas vidas. Continue. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul,
a quem tirei de diante de ti. Saul é um reino dos benjamitas que ficou em segundo plano porque fez acordo com os homens. Mas o reino de Cristo é um reino eterno. Continue. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Agora ele está falando com Davi. A tua casa, Davi, e o teu reino, Davi, será firmado para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Porque Jesus é da tribo de Judá. É da tribo de Davi. Ele estabelecerá um trono que é conferido a Davi. Mas é Jesus. Terminamos no verso 17. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Natã agora foi falar a palavra certa a Davi da construção do templo de Deus. Só Cristo pode construir o verdadeiro templo para Deus, que é a igreja. Ainda nós vimos domingo passado que a rocha onde Jesus foi sepultado e foi colocada uma pedra na frente dessa rocha é a parte do Calvário cortada. É a rocha rejeitada, porque ele se tornou, como diz Romanos capítulo 9, versos 32 e 33, ele se tornou a rocha de escândalo, a pedra de tropeço. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçam na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Presta atenção que ele está falando agora de Sião, que é o outro monte. E ele disse: eu vou colocar uma pedra lá. A pedra que os construtores rejeitaram. Esta pedra vai se tornar pedra de tropeço e rocha de escândalo. Mas aquele que nela crê, nesta pedra, não será confundido. Isso tudo foi domingo passado. Meia hora de tempo só para lembrar o que foi falado domingo passado. Agora vamos continuar do domingo de hoje. Vamos para Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Versos de 9 a 18. Nós temos aí uma parábola muito importante. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Presta atenção. Um homem plantou uma vinha. Essa palavra aqui está se referindo ao povo de Israel. Arrendou-a a lavradores. Ausentou-se do país por um prazo considerável. Continue. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro,
matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Lançando fora da vinha, o mataram. Fora dos arraiais, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Continue. Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a pedra angular. Esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Parece que não tem nada a ver o texto. Depois da morte do filho, Jesus entra com a história da pedra. O que o senhor quer falar com essa pedra aqui? É exatamente desta pedra que está todo o fundamento da redenção. Nós temos uma ideia de que Deus habita em casas. Eu tenho visto assim, vamos lá na igreja, na casa de Deus. Hoje é dia de usar roupa da casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus? Onde é que é o endereço de Deus aqui na terra? Eu tenho um endereço aqui em Londrina. Eu moro numa rua aqui em Londrina. Mas onde Deus mora? Tem uma turma que diz que só existe um lugar que Deus mora aqui em Londrina. É um grupo que diz que a igreja deles é o único lugar onde Deus mora. Tem outros que dizem que é aqui, outros que dizem que é lá. Onde é que Deus mora? Ele diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Onde é que ele mora? Em todo lugar. No meio do povo. Ele mora em gente. Eu sou uma pedra, você é outra pedra. Nós juntamos, formamos um templo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou nesse negócio. Esse negócio é meu. Nós estávamos passando ali, tinham 2 irmãos conversando, dizem: pastor, eu queria conversar com você ali na rua. E dizia assim: vamos lá na igreja. Eu digo: não, a igreja está aqui, meu filho. Por favor. Vamos conversar aqui debaixo do pau, que aqui está a igreja. Não é aquela casa ali que é a igreja. Aquela casa ali é um depósito, onde a igreja se reúne. Mas a igreja somos nós. O templo somos nós. Veja o que diz Atos 7, 48 e 49. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor, ou qual o lugar do meu repouso? Agostinho disse o seguinte: Deus é um círculo, cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar algum. Entendeu? Entendeu? Deus é um círculo, é uma circunferência, um círculo, cujo centro está em todo lugar, o centro da circunferência, e cuja
a circunferência não está em lugar algum. Onde é que está? Onde é que Deus está? Hã? Os panteístas dizem que Deus está neste piano, que Deus está nos espaços intersticiais da matéria, que Deus não é misturado com matéria. Deus transcende e Ele ultrapassa céu e terra, espaço e tempo. Onde é que está Deus? Uma das coisas boas que eu tenho visto é esse tal de iPad, esse tal de iPhone. É muito interessante. Eles querem ser parecidos com Deus. Eles têm onisciência, onipotência e onipresença. Eu posso ligar aqui e ver coisas rápido. Se a Google pode fazer isto, onde é que está Deus? Um menino disse assim, mas Glênio, como é que Deus pode estar na China, no Japão, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ao mesmo tempo? Eu digo, como é que a Google pode estar no Japão, não sei o que, você pode fazer com... Só que 7 bilhões de pessoas fazendo pesquisas ao mesmo tempo, a Google enlouquece. Só que 7 bilhões de pessoas conversando com Deus ao mesmo tempo, ele fica muito feliz. Porque ele quer relacionamento. Hã? Eu não escutei, eu sou surdo. Fala alto, bichinho. João 14, 23. João 14, 23. Eu agora perdi o texto. Vamos ver. Respondeu Jesus: se alguém me ama, alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos para ele e faremos nele morada. Deus que está presente em todo lugar e que quer morar em gente. Quer morar em barraco. Quem é barraco aqui? Hã? Pode fazer. Quem é barraco aqui? Você e eu, gente. Nós somos casa de taipa. Você sabe o que é casa de taipa? Hein? Casa feita de barro, de supapo. Ó. Você e eu somos barro. Vasos de barro. Deus quer morar nessa gentinha. Deus não tem prazer de palácio. Deus tem prazer com gente. Com você e comigo. Mas nós somos tão indignos, pois ele veio buscar esse povo. Ele veio buscar esse povo. Ele veio aqui para morar num povo que não tem nem condições. Senhor, eu sou teu endereço aqui na terra. Que coisa mais absurda. O Senhor quer que eu quando você falar, quando você agir, eu estarei falando e agindo através de você. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora volta lá para o primeiro versículo, que nós estamos 16. Ó, não sabeis, eu sei, tu sabes, ele sabe, nós sabemos, vós sabeis. Plural da segunda pessoa. Não sabeis vós que sois santuário, não santuários. Vós sois santuário.
Não vós sois santuários, porque aí tinha muito santuário. Só há um santuário. Só que você é a pedra viva, fazendo parte deste templo, que é a comunidade dos redimidos por Jesus Cristo. A tenda, a Ohel, a tenda, a Mishkan, a casa de Deus, andarilha, peregrina na terra. Vós sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, em cada um e em todos. Aí o verso seguinte diz: se alguém destruir o santuário de Deus, que é a igreja, a eclesia, a turma da assembleia. Qual é a assembleia? A assembleia dos santos, de todas as placas. A assembleia de todos os salvos, da igreja católica, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja isso. Porque Deus não tem essas igrejas, essas são placas. Deus só tem uma igreja, a igreja de Jesus Cristo, a minha igreja. E essa igreja é formada pelos salvos que Ele salvou. E eles estão em todas essas casinhas que tem por aí. Só que as pessoas ficam preocupadas com as casinhas deles. E Deus diz: eu não tô botando a minha assinatura nessa casinha que você tem aí. Eu estou botando a assinatura na minha casa, na minha igreja. Se você tentar destruir o santuário de Deus, Deus vai destruir aquele que tentar destruir o santuário de Deus. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, é sagrado, pertence a Deus, foi consagrado por Deus. Esse santuário que somos nós. Isso é muito profundo para meu coração. Saber que eu, indigno, fui escolhido por Ele para ser pedra viva. 1 Pedro capítulo 2, 4 a 9. Pedro. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, e é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Esta pedra. Mas como foi que Deus fez isto? Domingo que vem nós vamos tratar um pouco mais sobre a questão do dia que o Senhor nos fez, que muita gente confunde esse dia. Há um dia que Deus fez para nós celebrarmos. Mas hoje não vamos passar um pouquinho por ele. Zacarias capítulo 3, verso 9. Que é um texto que mostra que houve um dia que Deus tratou com esta pedra. Uma pedra que tem olhos.
Lógico que a linguagem bíblica é uma linguagem cheia de metáforas, cheia de significados. E esta pedra que tem olhos foi lavrada num só dia para retirar a iniquidade e o pecado da terra naquele dia. Vamos ver o que diz Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Preste atenção, Zacarias está lá atrás, mais de 500 anos antes de Cristo. Ele está falando diante de Josué, que era o sumo sacerdote, que tinha vindo da Babilônia, todo com roupa suja. Roupa suja significa a mistura do governo da Babilônia havia se misturado com o povo judeu, que era o povo santo. Eles haviam trazido, inclusive, turbantes sujos, envolvidos com misticismo, com o culto de Tamuz, o deus do sexo. E Deus então, no capítulo 3, está dizendo, vocês vão tirar essa roupa dele, e aí tem todo, você pode ler depois esse capítulo que é muito rico. E agora ele diz assim, eis aqui a pedra que pus diante do sumo sacerdote Josué, sobre esta pedra única, não tem 2 nem 3, é única. Estão 7 olhos, estão 7, 7 é o número completo, olhos que vê, aquele que conhece tudo, que sabe todas as coisas. Eis que lavrarei a sua escultura. Isto é a obra da cruz, diz o Senhor Javé dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Domingo que vem nós vamos entrar nesse dia. O dia da redenção, o dia da alegria, o dia da alforria eterna, o dia em que eu recebi uma carta de soltura, como é que se chama esse negócio do advogado faz? Habeas corpus eterno. Esse é o dia. Mas eu ainda vou chegar um pouquinho mais na pedra. Como foi que essa pedra chegou aqui na terra? Porque ela chegou aqui na terra um dia. Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. O sonho de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor estava dormindo. Nabucodonosor é o primeiro dos grandes reinos mundiais, definidos dentro de uma visão que ele teve. Ele teve um sonho. E esse sonho o perturbou, e durante a noite ele ficou muito perturbado. E no outro dia ele chamou os seus magos, os seus sábios, para interpretar os sonhos. E os magos diziam assim, o senhor nos conta o sonho e nós damos a interpretação. Ele disse, vocês são vigaristas. Eu não vou nessa, vocês vão me dizer qual foi o sonho que eu tive e qual é a sua interpretação. Ele disse, o senhor é louco, ninguém na terra pode fazer um negócio desse. Saber o que o senhor sonhou e depois ainda dar a interpretação, o senhor me pergunta qual é a interpretação, mas me deu o sonho. E eles ficaram assim, e o rei mandou matar todo mundo. Nisso chegou a história para Daniel. E Daniel chamou Sadraque, Mesaque e Abdenego, os seus 3 companheiros, foram diante do Senhor e oraram. E o Senhor disse, pois não, eu vou dar o sonho e a interpretação. E Daniel então foi e deu o sonho, disse, o sonho foi o seguinte, o senhor estava dormindo e viu uma estátua com a cabeça de ouro, o peito de bronze, de prata, os quadris esse metal, como é que chama? Bronze, e as pernas de ferro com os metades de pé de barro. E você estava lá no meio vendo aquela estátua e caiu uma pedra do céu, sem auxílio de mãos. Pum! Caiu em cima dos pés. E a estátua caiu e virou pó. E a interpretação é essa. Vamos ver um pouquinho o texto 34 e 35. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris 34. de bronze.
Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Essa é a história. Aí ele foi dizer assim, olha, a interpretação é o seguinte: a cabeça de ouro és tu, majestade, o teu reino, um reino grande, poderoso, Nabucodonosor. Depois de ti virá um reino menor, Medo-Persa. Depois deste vem um reino ainda menor, que é o reino grego, Alexandre. Depois vem um reino muito forte, mas misturado. São os romanos, ferro e barro, misturado por casamento. Os romanos casaram com os egípcios, Cleópatra, e ali ficou uma mistura. E naquele tempo veio uma pedra e pum! Caiu nos pés. E aí aquilo virou uma pragana, virou pó, aqueles reinos todos. E a pedra cresceu e virou uma montanha. O cristianismo foi tomando conta. Esta pedra caiu, foi assim a história da pedra. O sonho é este. Só que este sonho tem suas interpretações depois no Apocalipse. E vocês vão ver que os pés têm 10 dedos, são chamados os artelhos. E desses artelhos vêm 10 governos. E eles agora estão se ajeitando. Já começou o processo, já puseram a Inglaterra de lado. Depois, se vocês tiverem tempo, leiam o livro de Isaac Newton sobre o livro de Daniel, que está na internet. Pode entrar lá e ler, de graça. Isaac Newton, o físico, que escreveu, que gastou os seus últimos anos, porque tudo que ele disse de física e de matemática foi até os 39 anos de idade. Dali para frente, até os 74, quando ele morreu, ele só leu Bíblia. Por isso que ele é chamado de louco. Esse período dele é de loucura. Assim como Nietzsche, depois da sua conversão, é chamado de louco. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo é chamado de louco. É a pedra rejeitada. A senadora Marta Suplicy está colocando um projeto no Senado Federal, proibindo que se fale do nome de Deus, de Jesus, principalmente Jesus. Deus até pode falar, Jesus não. Tirando a questão dos pais, das mães, dia de pai e mãe vai acabar. Vai ficar só o dia do gay. Mas essa pedra aqui, meu irmãozinho, tem duas coisinhas nela que você precisa ver. Vamos voltar. Vamos voltar lá para Lucas 20. Ontem à noite eu estava num casamento. Eu fui ao banheiro. Acertei o banheiro. Fui ao banheiro certo. E quando estava lá, lavando as minhas mãos, entrou um cidadão e disse: eu entrei no banheiro das mulheres. Que coisa, ainda bem que não tinha nenhuma. Digo, não tem mais problema, daqui a pouco já acabou tudo isso. Pelo projeto novo, todos os homens e mulheres podem entrar em qualquer banheiro. O senhor vai ficar livre já disto. Só que com isto, nós vamos ter uma discriminação, porque a discriminação, segundo C.S. Lewis, é a seguinte: a guerra no final das contas será contra Cristo e o hinduísmo.
Cristo porque rejeita tudo, e o hinduísmo porque aceita tudo. Quem disse isso, sabia o que estava dizendo. E se você não souber ler as crônicas de Nárnia, então não vá assistir o filme, porque o leãozinho lá está fazendo alguma coisa desse sentido. É entre Cristo e esta sopa de tudo, chamada Bahá'í, onde você mistura e forma um... Como é que eu vou chamar? O que é isso? Sei lá, que salada de fruta é coisa boa. É um angu de caroço. Vamos voltar para Lucas capítulo 20, 17 e 18. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. O que quer dizer isto? O que quer dizer a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio ser a principal de esquina. Presta atenção. Nós conhecemos uma construção hoje fundamentada nesse sistema de baixo aqui, que fecha com teto. Mas a construção toda de pedra, que era feita no tempo dos templos antigos, ela era feita assim: punha o bloco de pedra e punha areia, punha blocos de pedra e punha areia, blocos de pedra, areia. Quando chegava lá em cima, as pedras se colavam e colocava-se uma pedra angular, que sustentava todas as outras pedras. É a pedra do Capitólio, da cabeça, é a pedra exaltada. Ela segurava. Aí arrancava-se umas pedras aqui embaixo, formava-se a porta, tirava a areia e ficava tudo sustentado por aquela única pedra. Se tirar aquela pedra, o edifício cai. A pedra de esquina não é essa que está embaixo, é aquela que está em cima. É a exaltada, depois da morte e ressurreição. É a pedra que governa, que sustenta a sua igreja, que firma. O que quer dizer isto? Verso 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui nós temos os dois lados da humanidade. Aquele que cair sobre ela, morre. Será atraído, perde a vida. E aquele a quem ele cair sobre ele sepulta, e nunca mais vira nada. Só tem duas humanidades, dois divisões da humanidade: os que creem e os incrédulos. Os que creem vão para a pedra e são mortos em Cristo e são ressuscitados com a vida de Cristo. E os que não creem virarão pó, poeira inexpressiva de falta de significado. Tu és pó, para o pó tornarás. Nada mais. Nós temos um Cristo que desceu e se interessa por gente e quer fazer habitação em gente. E todo aquele que diz assim: Jesus, eu não tenho nada para te oferecer senão os meus pecados, mas eu te recebo. Ele diz: você é meu. Aí você cai na pedra e perde a vida, e ganha a vida dele na ressurreição. E você se torna uma nova criatura. Não simplesmente um religioso, mas uma nova criatura. Uma pessoa substituída. Adão foi trocado por Cristo e torna-se pedra viva, a vida de Cristo. Aquele que ela cair sobre ele acaba virando nada. Aí você pode até botar assim: aqui jaz. Jaz o quê? Uma inexpressividade que ficou na terra. Mas qual é a sua? Eu quero um passaporte. Quero um passaporte carimbado. Ele disse: vem a mim, eu vou dar esse passaporte para você. Ele não disse: vem à igreja batista, vem à igreja católica, vem à igreja isso, aquilo. Ele disse: vinde a mim todos vós
que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis para as vossas, ou para a vossa alma. Não é descanso para o corpo, não. É descanso para a alma. A alma descansada é aquela alma que se deposita nos braços do seu Senhor. Como uma criança amamentada no colo da sua mãe. Uma criança que depois da fome amamentou-se, ela dorme escarrapachada no colo da mãe, deixando escorrer pelo canto da boca o resto que sobrou, e aí ela dorme o sono da tranquilidade. Essa é a figura que o salmista usa para aquele que descansa na suficiência de Cristo. O religioso, tadinho, como eu já fui, sofrendo, suando, cheirando a CC, tentando, se esforçando e cansado, eu tenho que fazer, e faz, e o que acontece? Ó Senhor, obrigado porque o Senhor veio buscar gente. É uma pedra rejeitada pelos construtores, mas se tornou a pedra de segurança para aquele que nele crê, não será confundido. O Senhor dê graça a você e a mim a descansar na suficiência de Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.